Querida igreja, conforme eu disse ontem, nós estaremos hoje falando de um assunto que desperta interesse em cada um de nós. Não vamos ser hipócritas, irmãos. É um assunto que interessa a todos nós. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de estar vivendo uma vida de dificuldades. Se alguém gosta, eu sinto muito, mas está fora da palavra de Deus. Por favor, abram Isaías capítulo 45. Vamos falar sobre a prosperidade bíblica, o porquê Deus não abençoa muitas pessoas. Vamos falar dos propósitos de Deus, qual é a vontade dele e como nós podemos nos colocar na sua presença para sermos prósperos segundo a vontade do Senhor. Isaías capítulo 45 é conhecido de todos os irmãos esse texto. Aleluia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Aliás, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente e desde o poente do sol, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Queridos irmãos, sempre foi o desejo de Deus abençoar o seu povo. Sempre foi da vontade de Deus que o seu povo vivesse em uma vida de prosperidade, em uma vida abençoada por Ele. Jamais Deus planejou para os seus filhos viver uma vida de tribulações, uma vida de necessidades, uma vida sofrida, marcada pelo sofrimento. Deus sempre quis abençoar o seu povo, Deus sempre quis abençoar a sua igreja. E o texto que nós estamos lendo aqui vai estar revelando que Deus vai abençoar a vida de um homem ímpio, de um homem que não lhe servia, de um homem que não tinha com ele compromisso algum, um homem fora da linhagem de Israel, um homem que nada tinha a ver com o Senhor Deus Todo-Poderoso, no sentido de fazer parte do seu povo.
E conforme nós vamos vendo nesse estudo que faremos nesta noite, nós vamos ver que o povo de Israel começa a indagar a Deus, começa a se queixar, porque não concordam. Deus usando a vida de um ímpio, prosperando a vida de um homem ímpio e não abençoando as suas vidas. Para que nós possamos compreender este texto que nós acabamos de ler, é necessário que conheçamos o contexto histórico, o contexto em que o povo de Israel estava vivendo, do porquê que Deus vai estar abençoando e usando a vida de um homem ímpio, de um homem de uma nação que não pertencia ao povo de Deus. É necessário então esta compreensão. O contexto histórico vai nos mostrar que o povo de Israel, eleito, separado pelo Senhor para lhe servir, para levar o seu nome a todas as nações, para que fosse mostrado a santidade de um Deus que não poderia ser adorado por imagem alguma, de um Deus que era diferente de todos os outros deuses, de um Deus que era adorado de uma forma invisível, de um Deus que não poderia ser visto, mas poderia ser sentido, de um Deus que não agia conforme as previsões. Assim as pessoas queriam decifrar o tempo e diziam que algo ia acontecer, e por coincidência, conhecendo o tempo, assim acontecia. Não, porque esse Deus, ele agia de maneiras diferentes, de maneiras em que, quando falavam que não iria chover, ele enviava chuva, e quando falavam que iria chover, ele cessava. Ele não deixava que a chuva descesse. Um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus que criou os céus, um Deus que criou a terra, um Deus que formou todas as coisas. O único e o verdadeiro Deus que nós estamos lendo aqui, pode ver, Deus bate muito nesta tecla: fora de mim não há outro Deus. Então, o povo de Israel foi este povo eleito para fazer assim. Eles conheceram a grandeza deste Deus, este Deus que abriu o Mar Vermelho, este Deus que abriu o Rio Jordão, este Deus que enviou maná, este Deus que agia através de uma coluna de fogo na noite no deserto, aquecendo o seu povo, durante o dia, trazendo uma nuvem para trazer uma brisa suave sobre aquele povo e não padecer no meio do deserto. Um Deus que cuidou muito bem do seu povo. Um Deus que prometeu dar-lhes uma terra que mandava leite e mel, e assim aconteceu. Entraram, conquistaram as cidades de Jericó, de Ai, e assim começaram a conquistar. Deus foi dando vitórias, Deus foi dando êxito, foi prosperando a vida do seu povo. E conforme ele falava, assim ele fazia, cumprindo-se as suas promessas, cumprindo a sua palavra. Os irmãos me desculpem que eu estou com tosse. E assim foi acontecendo na vida do povo de Israel. Deus sempre deu prova de que era o Deus Todo-Poderoso, que cuidava e que velava pelo seu povo. Mas este Deus também, ele deixou algumas instruções para o seu povo, para que ele não deixasse de agir no meio do seu povo. E nós vemos ali, através da tábua das leis, alguns parâmetros trazidos por o próprio Deus, dizendo algumas coisas que o povo de Israel não poderia fazer. O povo de Israel não poderia adorar um outro Deus. O povo de Israel não poderia adulterar. O povo de Israel não poderia fazer várias práticas contra a palavra deste Deus. E Deus disse: vocês obedecerem a minha palavra e atentamente cumprirem os seus princípios, eu vos abençoarei. Quando nós lemos em Deuteronômio, vamos ler 28, todos os irmãos conhecem também, mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus mesmo, nenhuma outra coisa além dela. Moisés, ele está falando aqui para o povo de Israel, orientando e dizendo: não se esqueçam disso. Deuteronômio 28, verso 1: e será que, se ouvires a voz
Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aqui vai começar uma sucessão de prosperidades derramadas sobre o seu povo, não somente na área física, na área espiritual, na área sentimental, e também a prosperidade no sentido financeiro de todo o seu povo. Se nós formos até o versículo de número 14, nós vamos ver tudo isso sendo dito, as bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo. Não seriam cauda, mas seriam realmente cabeça. Nunca pediriam coisas emprestadas, mas pelo contrário, teriam para emprestarem. Mas tudo isto, olhando para este pequeno versículo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Quando nós vamos para o versículo de número 15, vai trazer uma série de coisas contrárias para as pessoas que não ouvirem a voz do Senhor. Olha só: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Duas coisas podem acontecer na vida do crente, na vida daqueles que servem a Deus. Duas coisas: se ele ouvir e obedecer a palavra do Senhor, ele será abençoado. Mas se ele ouvir, mas não obedecer a palavra do Senhor, algumas maldições alcançarão as suas vidas. Deus está orientando o seu povo, está alertando. Moisés já está avisando antes deles entrarem na terra de Canaã: olha, obedeçam a palavra do Senhor seu Deus. Se vocês obedecerem, vocês serão bem-aventurados, vocês serão prósperos, vocês habitarão em paz, vocês serão frutíferos, se vocês atentarem à palavra do Senhor e obedecerem. Porém, se vocês fizerem o contrário, não atentarem às palavras do Senhor, então algumas maldições alcançarão suas vidas. As bênçãos são até o versículo de número 13, mas as maldições são do versículo de número 16 até o versículo de número 68. A lista de maldições são muito maiores do que a lista de bênçãos. E o Senhor está orientando o seu povo: atenta à minha palavra e obedeça. O povo de Israel ouviu isso. O povo de Israel estavam com as leis e com os mandamentos do Senhor. O tempo foi passando. Uma das primeiras coisas que o povo de Israel deixou de estar obedecendo na palavra do Senhor foi a idolatria. Quando eles se misturaram com os cananeus, com os heveus, jebuseus, todos os tipos de eus daquela época, eles começaram a trazer para o meio deles costumes que não poderia acontecer. Eles começaram a adorar esses deuses estranhos, deuses como Baal, Azera, e Deus ficava indignado com isso. Quando nós lemos lá em Juízes, nós vamos ver o povo de Israel vivendo um período de tormento, de perseguição, de maldição. Deus, por sua bondade e misericórdia, levanta homens e mulheres com compromisso com eles para serem juízes, julgarem o povo de Israel. Aí o povo se arrepende, começa a obedecer a palavra do Senhor, e Deus começa a abençoá-los novamente. E a palavra de Deus fala: e habitaram 20 anos de paz, e começaram a desobedecer, porque quando morria o juiz, aí já voltavam novamente a todas as práticas dos pecados. E Deus assim enviava então a maldição sobre seu povo, levantava o libertador, enviava de novo, porque o povo, toda vez que o povo se desviava, se distanciava de Deus, a maldição certamente viria sobre as suas vidas. Nós vamos ver também o povo de Israel não obedecendo uma ordem de Deus dada: guardarás o sábado.
guardarás o dia de sábado e também o ano do sábado. O povo de Israel teria que trabalhar durante 6 dias, no 7º dia não poderia trabalhar, era descanso. Durante 6 anos, as plantações seriam feitas em todas as terras de Israel, mas no 7º ano, eles não poderiam plantar nada na terra, era o descanso da terra. E a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel não observaram isso. Passaram-se muitos anos, e eles não guardaram aqueles anos que não poderiam ser produzidos, que não poderiam ser colocados semente nenhuma na terra, era o descanso da terra, e eles não observaram isso, e Deus vai anotando tudo, Deus não deixa nada passar. Esse foi um dos erros do povo de Israel que foram cometendo. Mas, nesse contexto histórico que nós acabamos de ler, nós vamos ver que o povo de Israel iria ser cativo. Aliás, deixa eu corrigir isso daqui. Isaías está profetizando 200 anos antes da existência deste homem chamado Ciro. O profeta Isaías está recebendo uma revelação de Deus, de um homem que seria levantado de uma nação estranha, de uma nação que não pertencia ao povo de Israel. E este homem seria escolhido, seria ungido do Senhor. E Deus estaria dando a ele nações, o poder de subjugar reis, o poder de subjugar nações, o poder de se tornar um grande homem poderoso, conquistador da terra. E Isaías está profetizando 200 anos antes que Ciro viesse a existir. E então se passa o tempo. O povo de Israel deixou de obedecer à voz de Deus, não guardava o sábado, estava se prostituindo. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver Deus mostrando muitas revelações para Jeremias, mostrando os sacerdotes que cuidavam do templo do Senhor, nas recâmaras escondidas ali, se prostituindo com deuses estranhos, se prostituindo juntamente com outros sacerdotes ali escondidos, fazendo desenhos, imagens de esculturas no interior daquele templo. E Deus mostrava para Jeremias em visão: olha o que o meu povo está fazendo, o que os sacerdotes estão fazendo, olha só o que eles estão vivendo. Tudo aquilo que eu falei não faças, eles estão fazendo. E uma coisa que eles acreditavam também, irmãos, deixa eu pegar aqui, cadê minha falinha? Uma das coisas que o povo de Israel estava fazendo, vamos abrir lá em Jeremias capítulo 7. Nós precisamos falar um contexto histórico para que possamos compreender o porquê que Deus estava abençoando um homem ímpio, um homem que não tinha, que não fazia parte do povo de Israel chamado por Deus. Capítulo 7, verso de número 4. Jeremias 7. Jeremias está vindo com umas palavras duras para o povo de Israel, porque eles estão pecando contra Deus. Deus está enviando o profeta, enviando a palavra para eles se arrependerem, mas nós vamos ver que eles começaram a fazer algumas coisas, a confiar em algumas coisas e pensando assim: mesmo que eu continue pecando por causa disso, Deus não vai me condenar. Olha só. Vamos ler o verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, olha só o que eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre um homem
8: E vós vos confiais em palavras falsas, para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, eu vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres? Podemos fazer todas estas abominações? Pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Olha só como o povo de Israel estava vivendo, em total desobediência à palavra de Deus, e a confiança deles estava no seguinte: imagine que aqui fosse o templo de Salomão. Você acha que Deus vai permitir alguém vir e derrubar, destruir esse templo, colocá-lo por terra? Você acha que o nosso Deus vai permitir isso? Não vai nada. E confiando nisto, eles continuavam pecando, adulterando, matando, roubando, fazendo tudo que era contrário à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus falava: porém, se não obedeceres a voz do Senhor teu Deus, estas maldições virão e te alcançarão. O povo de Israel estava nesse contexto, acreditando de que poderiam pecar, mas o templo de Deus traria salvação para eles, traria para eles segurança, e não poderia acontecer isso, porque Deus disse: se não ouvirem a minha voz, as maldições vos alcançarão. E agora nós vemos aqui Deus falando com Ciro, que Ciro vai ser este homem com um poder extraordinário. Deus vai revelar para ele tesouros escondidos das escuridades, vai prosperar muito a Ciro, vai tornar ele um homem riquíssimo, além de poderoso, muito rico. E nós vamos ver o porquê que Deus vai fazer isso. E aqui nós entramos agora na mensagem que nos interessa. O povo de Israel vai cair. Deus vai permitir que Nabucodonosor entre na cidade de Jerusalém, destrua todo o templo, mate um número de pessoas muito grande. Os nobres são poupados e são levados para lá. Os pobres e os miseráveis, os velhos e os idosos foram deixados para trás. Continuem nesta terra destruída. Os muros de Jerusalém foram derrubados, o templo de Deus foi derrubado, todos os seus utensílios, suas pedras preciosas, os utensílios de ouro, de prata, toda a prosperidade de Israel, do templo, do rei de Israel, da casa real, tudo foram tomados e levados para a Babilônia. O povo não acreditou que a maldição viria, mas veio. Deus disse: se arrependam. Eles não se arrependeram e Deus enviou a repreensão. E também agora a cidade, a terra de Jerusalém, vai descansar durante 70 anos. Eles não quiseram guardar aqueles 7 anos que Deus sempre pedia, né? 6 anos plantando, no 7º não planta. Como eles não guardaram, agora serão 70 anos a terra descansando. Eles não quiseram obedecer lá, mas Deus sabe como trabalha. E a terra vai ficar 70 anos sem produzir nada, só se recuperando. Eu falei que aqui vai entrar o que nos interessa, né, irmãos? Então vamos começar agora. Imagine a terra de Jerusalém destruída, o povo de Israel. Estão todos cativos, estão todos presos. Os que não estão presos estão na cidade de Jerusalém sofrendo, padecendo, morrendo, vivendo uma vida miserável, uma vida angustiante, uma vida de maldição. Por quê? Porque desobedeceram a palavra de Deus. E é inusitado quando nós vemos Deus levantando agora um homem que não tinha nenhum compromisso com ele, mas Deus disse: eu separei a Ciro.
eu vou prosperar ele, eu vou entregar as nações na mão dele, eu vou enriquecer a vida dele, vai ser um homem poderoso, com um propósito. O povo de Israel começou a indagar a Deus: mas por quê? Por que Deus vai prosperar a vida de um ímpio? Por que a cidade de Jerusalém vai ser novamente reconstruída através da ajuda de um homem ímpio? Por que Deus não quer usar um de nós? Por que Ele vai prosperar uma pessoa que não tem com Ele compromisso, ao invés de prosperar a nós? Por causa do pecado. Por esse motivo, a vontade de Deus é usar o seu povo, prosperar o seu povo, mas o seu povo não quer compromisso com Ele. Então, Ele vai estar abençoando a vida deste homem. Queridos irmãos, vamos ler aqui agora o verso 18, 45, verso 18. Depois nós vamos voltar para o verso 12 e 13. Mas nós vamos ler aqui o verso 18 para nós vermos o contexto, mostrando que o povo de Israel, eles estão indagando a Deus. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez e afundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Agora olha só: não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Espero que os irmãos entenderam a forma que eu li. Deus está falando assim: olha, não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Deus está falando isso, não é uma pergunta, Ele está afirmando isso. Eu não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Não falei. Eu não disse aos descendentes de Jacó: me procurem à toa. Deus, Ele está falando dessa forma com o povo de Israel. Eu não disse aos descendentes de Jacó: me procurem à toa. Eu não disse isso. Eu sou o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Em momento algum eu disse para vocês: me procurem à toa. Não. O meu prazer é abençoar a vida de vocês. Eu tenho um compromisso com vocês, mas vocês não tiveram compromisso comigo. Vocês não entenderam quando eu falei com vocês. Se vocês sempre me buscassem, se vocês sempre tivessem um propósito para me buscar, eu sempre estive aberto para vocês. Eu nunca falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu nunca escondi isso de vocês. Podem me procurar. Eu não falei num lugar escondido que vocês não pudessem ouvir e entender o que eu falei, mas vocês não me buscaram. Eu não disse aos descendentes de Jacó: me procurem à toa. Por que Deus está falando isso? Porque eles estão se queixando de si. Espera aí, por que você vai abençoar aquele homem lá e não vai abençoar a gente? Por quê? E Deus está aqui falando. Os irmãos querem entender mesmo isso? Se nós lermos um pouco mais o contexto, nós vamos ver o povo de Israel aqui contendendo com o Senhor também no verso de número 9. Olha só o verso de número 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Tipo assim: Deus, o que você está fazendo?
diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Aqui nos mostra uma pessoa introvertida, uma pessoa que reclama de ter nascido, uma pessoa que se queixa: por que eu vim a existir? Você é culpado, meu pai, você é culpada, minha mãe, de eu ter nascido. Pessoas que se queixam de ter vindo à existência. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? O que vocês estão querendo me questionar acerca do futuro? Por que vocês estão querendo me questionar? Por que vocês estão me indagando do porquê que eu quero abençoar a vida de Ciro? Aqui vem a resposta. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Verso 13 está ligado a Ciro. Entenda que o que nós estamos lendo agora está ligado a Ciro. Deus está falando: eu levantarei este homem em minha retidão, farei direito todos os seus caminhos. Por que eu vou fazer isto? Olha o propósito de Deus. Por quê? Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus vai prosperar a vida de Ciro? Para que Ciro abençoe a vida do povo de Israel. A cidade de Jerusalém está destruída. Vai precisar de ouro, vai precisar de prata, vai precisar de tijolo, vai precisar de pedra, vai precisar de argamassa, vai precisar de madeira, vai precisar de muita coisa para reconstruir aquela terra. Então a pessoa que Deus vai prosperar a vida dela vai estar incumbida por essa responsabilidade. Você vai dar tudo o que o meu povo precisar. Um homem ímpio vai possuir todos os tesouros para a reconstrução do templo de Deus, aliás, para a reconstrução da cidade de Jerusalém, a cidade do Deus Todo-Poderoso, que foi posto por terra por causa da desobediência. O que esta palavra quer nos dizer, irmãos? Enviarei uma pergunta para vocês. Pensem, mas não respondam para mim, respondam para vocês mesmos. Por que você quer que Deus prospere a tua vida? Para quê? Abramos Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? Aliás, porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? O que Tiago está querendo dizer aqui? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? A disputa, a briga, o espaço, o poder, isso, aquilo, a ganância. E a ganância vai estar dentro dos nossos membros.
Não vem disto a saber dos vossos deleites, ou seja, dos vossos desejos, que nos vossos membros guerreiam dentro de nós esta guerra. Aí ele vai dizer: cobiçais e nada tendes. Ou seja, fica cobiçando as coisas dos outros, mas você não tem nada. Por isso você está cobiçando. E a cobiça é pecado. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Não vai alcançar. É óbvio. A palavra de Deus diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, e Ele pede para que nós não sejamos cobiçosos, para que não sejamos invejosos, que não venhamos lutar uns contra os outros. Se fizermos isto, estamos fora da sua palavra, então a bênção não vai vir. É óbvio o que o Tiago está falando aqui. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Ele não vai alcançar. Combateis e guerreais. Aquela luta. Na empresa faz qualquer coisa para conseguir alguma coisa lá e tal, e vai naquela luta toda. Combateis e guerreais, e nada tendes. E termina dizendo: porque não pedis. Verso 3. Aí a pessoa começa a pedir, né? Olha a resposta: pedis e não recebeis. Enquanto estiver desse jeito, cobiçoso, invejoso, ganancioso, guerreando, se preciso passar por em cima do irmão, eu passo. Se eu precisar passar rasteira nenhuma aqui para me chegar até lá, eu vou passar. Deus está dizendo: não vai chegar lá não, de jeito nenhum. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedes mal. Qual é o objetivo? Para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres, né? Aquela pessoa que quer comprar um carro bom, mas não é por necessidade, por segurança, mas é por aquilo que está dentro. Vamos ao lado de fora. Carro aqui, a loucura por conquistar mansões, casas, riquezas, mas por dentro só para mostrar poder, ganância, mostrar que é camarada, que é a pessoa. O Tiago está falando aqui, olha. Sabe por que você não recebe? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, nos seus desejos malignos que estão dentro de você. Verso 4 também continua ali, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que é amizade com o mundo? É ser cobiçoso, invejoso, ganancioso, prepotente, arrogante. Amizade com o mundo. Então, se você está em amizade com o mundo, você está em inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Verso de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, obedeça a palavra de Deus. Olha, guarde a palavra de Deus e pratique a palavra dele. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É a palavra de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Para nós corrigirmos.
os nossos desejos. Tem pastor que quer, tem pessoas que querem estar sendo pastor apenas pela posição. O dia que eu for pastor aqui, aí a coisa vai. Mas não é pelo chamado de Deus. Senhor, se tu me concederes a graça de um dia estar diante de uma igreja, Pai, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero dar a minha vida por amor àquelas almas. Eu quero, se necessário, levantar pelas madrugadas, eu quero levantar e interceder, eu quero visitar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, Senhor, me gastar por amor da tua obra, ainda que não venham reconhecer, eu desejo fazer isso. A maioria do desejo é esse. Agora eu sou pastor, faça do meu jeito agora, e não vai chegar pastor nunca, não vai. Assim em todas as áreas da nossa vida, irmãos. O que você deseja? Aquilo que você tanto almeja receber, para que é? Para quê? Qual o objetivo? Por que Deus vai te abençoar? Por que Deus vai te colocar numa boa empresa? Por que Deus vai te prosperar? Por que Deus vai te dar riqueza? Para quê? Para você se sentir bom? Para você desfrutar aí de carrão, de casona, isso e aquilo? Para as pessoas olharem para você e falar, para quê? Deus teve um propósito na vida de Ciro. Eu vou te prosperar, mas você vai abençoar ao meu povo. A minha cidade está destruída porque o meu povo se desviaram de mim, mas eu estou te levantando e com o remanescente do meu povo reconstruirá a cidade de Jerusalém. O propósito disto, de Deus enriquecer a vida de Ciro, prosperar a vida de Ciro, foi para que ele abençoasse a obra do Senhor. Agora, meu irmão, você acha que a coisa está apertada? Segura aí. Se você não tem coragem de entregar o dízimo do Senhor, se você tem coragem de pegar 10% daquilo que Deus te pediu, 10% daquilo que Deus te pediu, entregar para Ele, para que a obra da manutenção da sua casa continue sendo feita, porque não mudou. Ah, é Velho Testamento, não mudou, irmãos. Agora você retém. Se você retém, você está desobedecendo. Se você está desobedecendo, estas bênçãos não virão e não te alcançarão, porque não tem bênção, você está retendo. Malaquias fala abertamente lá: vocês estão me roubando. Ah, Senhor, misericórdia, Senhor, eu roubando você. Vocês estão me roubando. Em quê? Nos dízimos, nas ofertas. Vocês estão me roubando. Estão amaldiçoados por causa disso. Agora, Deus vai prosperar a sua vida para quê? Se você não tem coragem de entregar os 10% que Ele pede. Está achando que vai dar de carrão desfilando por aí? Está achando que as coisas vão dar certo na sua vida? Não estou amaldiçoando a vida de ninguém, não. Pelo amor de Deus, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que não vai chegar isso, não. É obediência à palavra de Deus. Deus abençoa o seu povo, prospera a vida do seu povo, para que o seu povo abençoe a obra dele. Para que o seu povo venha abençoar a obra dele. A obra dele precisa ser sustentada. Como? Ele abençoa nossas vidas e nós abençoamos a sua obra. 90% com Deus, irmãos, é melhor do que 100% sem Deus.
90% vale mais do que 100%. Na conta de Deus é assim. 90% para você viver, você vai viver bem. 100% para você viver, você vai viver mal. Pastor, está querendo ganhar dízimo, né? Eu não quero nada, irmãos. Quem precisa ser abençoado por Deus é você que ainda não contribui na obra do Senhor. Quer prosperar? O porquê que você quer prosperar? Puxa vida. Agora você tem que refletir e falar. Parece que Tiago estava falando tudo de mim, pastor. Olha, tudo que está escrito em Tiago aí realmente eu queria andar de carrão aí. Me sentindo. Isso acontece, meu irmão. Eu dei uma voltinha na moto do presbítero Levi, mas eu me senti meio. Eita, coisa gostosa. Já vem aquele desejo. Começa a andar meio assim, meu. Passa perto das motinhas. Está dentro de nós isso, irmãos. Agora cabe a nós ouvir atentamente a voz do Senhor nosso Deus e obedecer. Por que Deus quer abençoar a sua vida? Por que você quer ser abençoado por Deus? Você está pronto para fazer aquilo que Deus quer? Ele quer te abençoar para você abençoar a vida, para você abençoar a obra dele e abençoar as pessoas que vivem ao teu redor. Quando Deus falou para o povo de Israel: olha, vocês emprestarão a muitos, mas não tomarão emprestado de ninguém, é porque Deus ia prosperar muito a vida de Israel, que eles não teriam necessidade de jamais pedir nada para ninguém. Mesmo assim, Deus quer fazer na tua vida. Quando o teu vizinho chegar, você pode me emprestar isso, pode me emprestar aquilo, e você. E não acontecer você chegar para o teu vizinho: né? Deus não quer isso para nós, não, irmãos. Nós ficamos emprestando as coisas dos outros aí, não. Mas o segredo da prosperidade, em primeiro lugar, obedeça a palavra do Senhor. Em segundo lugar, não se esqueça que Deus quer te abençoar para você abençoar a sua obra e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. A Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Ele quer nos abençoar, para abençoarmos a sua obra, mas também abençoarmos a vida daqueles que estão ao nosso redor, necessitados, precisando. Ciro obedeceu a palavra do Senhor. Vamos abrir agora, só para nós concluirmos, 2 Crônicas, capítulo 22. Aliás, 2 Crônicas, o último capítulo, verso 22. Eu vai ter o último capítulo aqui, mas eu sei que é o último capítulo. 36, verso 22 em diante. Passaram-se 200 anos. Ciro nasceu. Deus entregou na mão de Ciro nações e mais nações, principalmente a nação de Nabucodonosor, a grande Babilônia, caiu diante de Ciro. Deus prosperou grandemente a vida de Ciro, e ele ficou sabendo daquilo que estava profetizado acerca dele, e agora ele vai obedecer. Olha só, verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ele está sendo fiel, ele está cumprindo Deus. Deus prosperou, o engrandeceu. Ele sabia por que aquilo aconteceu na vida dele. Então deixa eu fazer aquilo que o Senhor me ordenou. O povo de Israel pode voltar para Jerusalém, pode voltar para Judá. Vamos ler aqui também, concluindo. Esdras, capítulo 1 de Esdras, verso 2 em diante. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, ele me encarregou de edificar uma terra em Jerusalém, que é em Judá. Quer dizer, tudo aquilo que Deus prometeu para ele: olha, eu vou diante de você, vou abrir as portas, vou revelar os tesouros que estão escondidos, olha, eu vou prosperar a sua vida grandemente. Ele está aqui no testemunho: olha, ele fez isso mesmo comigo. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa. Lembra do propósito que foi dito lá? Eu vou fazer tudo isso para que ele levante a minha cidade novamente. Opa! Quem há entre vós e todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é o de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata. Olha só, foram dados objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seu Deus. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que o deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outras espécies, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Então Ciro cumpriu o seu papel, cumpriu aquilo que Deus lhe havia pedido. Eu vou te prosperar, mas eu quero que você abençoe a minha obra. E aqui eu encerro, pois já passaram-se 5 minutos. Deus enviou a sua palavra nesta noite e não foi inútil. Se você crer, Deus quer te prosperar. Deus não quer prosperar aqueles que estão lá fora. Não é da vontade de Deus ficar prosperando aqueles homens lá fora, não. Deus quer prosperar nós, quer prosperar o seu povo. Mas existe um porquê. Primeiro, para abençoar a sua obra. Segundo, para abençoar aqueles que estão ao teu redor, necessitados. Não adianta você querer prosperar para se sentir grande, cara.
Deus vai te prosperar para você continuar humilde, próspero, mas humildemente, obedecendo a palavra do Senhor, abençoando a sua casa e abençoando aqueles que estão ao teu redor. Esta é um dos meios, acredito que um dos únicos meios que nós podemos prosperar nesta vida. Se você colocar esta palavra que foi ensinada nesta noite em prática, pode ter certeza, você vai ser um grande próspero. Eu não sei até onde podem ir os seus sonhos, os teus projetos, mas se a partir desta noite você colocá-los junto com os projetos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, pode ter certeza, pessoas muito prósperas se levantarão no nosso meio. Mas não se esqueça, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedeceis, estas coisas acontecerão. Agora, se nesta noite você ouvir esta palavra e o seu coração endurecer, não, Senhor, o pastor vem com essas ideias, que coisa é essa? É a palavra de Deus. Ou você entra pela palavra de Deus e é abençoado, ou você continua endurecendo a sua vida e Deus continua sendo duro sobre a tua vida, porque Ele não vai abençoar. Mas eu já consegui isso, eu já consegui aquilo. Se você acha que já está abençoado, meu irmão, imagine se você tivesse mesmo obedecendo a palavra de Deus, aonde você já estaria? Não tem gente que não, eu não entrego dízimo, mas olha, eu já tenho isso, eu tenho aquilo, já está. Imagine então se eu obedecesse, aonde que já estaria? Com certeza estava dentro de uma mansão, dentro de um carrão do ano. Já acho que está abençoado, mas poderia estar muito mais abençoado. E aqui eu encerro, irmãos, em nome de Jesus. Leva esta pergunta no teu coração: por que você quer que Deus te abençoe? Por que Deus vai prosperar a sua vida? Se você querer entrar em concordância com Ele, você entra. Agora, se você não quer entrar em concordância com Ele, continue se sentado. Leva a sua vida. Tá bom assim? Amém? Se você não está achando ruim, eu muito menos. Eu sei que vale a pena. Deus está nos abençoando. Deus vai continuar nos abençoando. Mas o segredo é esse: guarda a sua palavra. Nos colocamos em pé, assim, querido Pai, os nossos pensamentos não são os teus pensamentos. Os nossos caminhos não são os vossos caminhos. Nós achamos que podemos prosperar através de nosso esforço. Nós acreditamos que podemos alcançar tantas coisas através do nosso esforço, e pode ser isso um pouco de verdade. Precisamos sim, ó Deus, correr atrás, nos esforçarmos por conquistar as coisas. Mas se nós entrarmos pelas veredas do teu caminho, se nós atentamente ouvirmos a tua voz e obedecermos, ó Pai, não precisaremos fazer um esforço tão grande para sermos prósperos, porque o Senhor enviará as suas bênçãos sobre as nossas vidas e elas nos alcançarão. Querido Deus e Pai, aqui está o teu povo. Meu desejo é que todos eles venham a ser prósperos. Não falo no sentido apenas de riqueza, Senhor, de casas, de carros, mas eu falo no sentido de poderem desfrutar o melhor desta terra, de terem uma boa moradia, de terem um bom carro, de terem uma família abençoada por Ti, poder comer todo o alimento que compram, poder usufruir, ó Deus eterno, de todos os equipamentos que possam estar conquistando, porque tem muitas pessoas, meu Deus, milionárias neste mundo, que não podem viver a prosperidade
de usufruir do seu alimento, não podem ter a prosperidade de usufruir tudo aquilo que foi conquistado. Quem usufrui, ó Deus eterno, são aqueles que estão aos seus redores. Por quê? Porque não prosperaram da maneira correta como o Senhor pode prosperar as nossas vidas. Do que nos adianta nos tornarmos abastados? Do que nos adianta nos tornarmos, ó Deus, pessoas enriquecidas com as coisas desta vida e andarmos na soberba, na jactância, maltratando os demais? O Senhor mesmo diz que não vai prosperar, Senhor, porque tu tens prazer em humilhar aqueles que se exaltam. Mas aqui está a tua igreja, Senhor. Eu estou aqui, ó Deus, ministrei esta palavra e ela vem em primeiro lugar sobre a minha vida e também sobre a vida de cada um daqueles que ouviram esta palavra. Eu tenho certeza que cada um desses teus filhos tem o mesmo desejo que eu tenho, de ter uma vida próspera, Senhor, de ter uma vida próspera, mas com o objetivo de abençoar a tua obra, com o objetivo de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a mortificarmos os nossos membros carnais, que querem nos arrastar para a inveja, para a cobiça, para a ganância, para vivermos uma vida torpe. Guarda-nos desses sentimentos. Queremos entrar, ó Deus eterno, nos preceitos da tua palavra. Eu quero te dar graça, Senhor, pelo privilégio que me concedes de todos os meses poder te entregar a 10ª parte. Eu te agradeço, Senhor, pelas ofertas que posso entregar na tua casa. E eu te agradeço pela vida de cada irmão e irmã, Senhor, que usufrui destas bênçãos também, porque para nós é bênção. O Senhor nos pede e nós podemos te oferecer algo, Senhor. É um grande privilégio para cada um de nós. Mas aqueles, ó Deus eterno, que ainda não entenderam isso, aqueles que retêm o que é do Senhor, ó Pai, como prosperarão? Se não são capazes, ó Deus eterno, de abençoar a tua obra, se não são capazes de entregar o mínimo que o Senhor nos pediu, como o Senhor poderá colocá-los sobre coisas maiores? Ajuda-nos, ó Deus. Prospere as nossas vidas em todas as áreas, ó Pai. Nos prospere espiritualmente, nos prospere fisicamente, nos dando saúde, força e graça. Nos prospere, Senhor Deus querido, sentimentalmente, no nosso relacionamento conjugal, com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor. E nos prospere, Senhor, materialmente, para que possamos ter, aquele que ainda não tem, assim como eu, a nossa casa própria, ter um bom carro, Senhor, ter uma vida estabilizada, sem a necessidade, ó Deus eterno, de pedir nada emprestado para ninguém, mas que tenhamos nós para emprestar às pessoas, ó Pai. Ajude-nos a vivermos a tua palavra. Eu sei que ela foi enviada com poder e com autoridade, e por mais que ela foi entregue de uma forma simples, ó Deus, o efeito desta palavra é muito grande, e ela vai, Senhor Deus eterno, levantar muitas pessoas prosperamente nesta casa, porque ela tem poder e autoridade, e que esta semente caia em muitas terras produtivas, e que os seus frutos venham dar a 30, a 60 e a 100 vezes mais, conforme diz a tua palavra. Oramos no sublime nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. E graças a Deus.